Bem-vindo à Leitura de Ouvido, um podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Romance Mínimo, de Grazia Deledda. Não se engane com o título no diminutivo, porque a história de amor que teremos hoje pode matar se não for correspondida. É, episódio especial de Dia dos Namorados. No final a gente volta a falar sobre esse conto. Boa leitura. Romance Mínimo, de Grazia Deledda. Tradução, Adriana Zoldini. Lá no alto, sobre o fundo azulino das montanhas calcárias, sob o céu fresco de uma doçura profunda, como um céu de paisagem flamenga, que me recorda os quadros mais conhecidos de Van Hanen, o nosso sobrado verde dominava a aldeia, com o seu telhado pontiagudo contornado por um elegante beiral branco, as janelas góticas no andar de cima e a varanda que o circundava por inteiro no térreo, delgada, alta, a tinta verde esmaltada pelo sol, parecia uma casinha chinesa de porcelana, tão fresca e alegre, que não obstante o triste caso que contarei e que me forçou a me afastar para sempre, sua recordação ainda introduz uma nota gaia nas memórias da minha infância. Passaram-se 20 anos. Naquele tempo, toda a nossa família, a nobre família dos Machu, a mais rica da aldeia, era composta por mim, um elegante estudante de direito, por meu pai, ainda mais elegante do que eu apesar de seus 40 anos completos, aristocrático cavaleiro montanhês que vivia caçando javalis nos nossos imensos bosques de azinheiras e de carvalhos, e por uma prima órfã, de quem ele era o tutor e por quem eu, naturalmente, era apaixonado. Porém, não a tinha amado sempre. Ao contrário, eu me lembro que desde menino sentia grande antipatia por ela, talvez porque cada vez que brigávamos, ela, grande e forte, tínhamos quase a mesma idade, cordialmente me batia como a última das pestinhas, sempre ameaçando de se vingar ainda mais dentro de alguns anos. Depois que chegou à nossa casa após a morte de sua mãe, eu inclusive passei noites insones, atormentado pelo coração disparado, ao me ver sempre perto daquela pequena fúria, tão mimada e mal educada. Ao vê-la senhora e patroa da minha casa, afagada pelo meu pai de quem eu, somente eu, devia ser o ídolo, por sua vez, Gabriela, ou Jella, como a chamávamos, professorava pouquíssimo amor por mim. Percebendo, porém, a minha má acolhida, mudou completamente de caráter e, superada a dor pela mãe, não retomou a vida antiga. Ao invés disso, fechou-se em relação a mim com uma fria reserva que terminou por fazer ainda com que a odiasse ainda mais. Quase nunca falava comigo, passava diante de mim sem me olhar e andando de cima para baixo pela casa, impondo-se sobre tudo e sobre todos com uma doçura silenciosa e novíssima nela, parecia nem se dar conta da minha existência. Eu tremia de raiva. Teria dado 10 anos da minha vida para que Jella desse o mínimo motivo para acusá-la de qualquer coisa. Procurava todos os meios de, pelo menos, avivar uma das nossas antigas brigas, mas sempre em vão. Ela não ligava para mim e, quando muito, respondia com um sorriso de desprezo às minhas insolentes provocações, às minhas acres alusões sobre a sua condição de intrusa na minha casa. É que eu era ainda um menino com os meus 16 anos. E ela, uma mocinha precoce que talvez já sonhasse, Deus sabe lá com o quê, com os seus 14. Teríamos talvez terminado mal se, uma vez fim do novembro, eu não tivesse partido para estudar. 9 meses de afastamento suavizaram a minha antipatia, tanto que voltei com todas as boas intenções possíveis de pacificação. Mas Jella não tinha mudado de opinião de jeito nenhum, e não só me acolheu friamente, mas com o tempo, habituada com a casa nova, pareceu me considerar mais como um hóspede do que como patrão. E assim 1, 2, muitos anos.
Cansado de afagá-la e de persegui-la, eu também terminei por imitá-la. Nenhuma intimidade, nenhuma afeição, nada daquelas finas atenções ou daquele despeito efêmero habitual nas pessoas que vivem sob o mesmo teto transcorriam entre eu e Jela. Enquanto todos na aldeia diziam que logo que me formasse eu me casaria com a prima, nenhum vago vislumbre de amor, nem mesmo o mínimo pensamento nos unia. Nós que nos víamos todo o tempo, nós que tínhamos nos tornado 2 jovens belíssimos. Eu, moreno, elegante, tão estrondoso que quando chegava punha toda a aldeia em agitação. Ela pequena, etérea, loira, com os olhos impenetráveis de um azul pálido mas ardente das montanhas calcárias que dominavam a nossa casa. A pele rosa veludada nas bochechas que formavam 2 fascinantes covinhas cada vez que ela se dignava a sorrir. No colo, nas orelhas pequeninas e até nas mãos. Ela se vestia sempre de branco, tanto em casa quanto para sair. Nem uma fita, nem uma joia, nenhum só toque de cor. Nunca, nunca. E eu, que odiava o branco, chamava-a ironicamente de Cassandra Fedeli. Mas ela normalmente não ligava nem um pouco para as minhas brincadeiras. Uma noite, já bem tarde, ao fechar a janela do meu quarto, vi Jela na varanda do andar de baixo. De pé, imóvel, com as mãos cruzadas sobre a balaustrada, vestia-se como sempre de branco, um vestido longo, macio, que a deixava ainda mais alta e magra. As mangas, larguíssimas do cotovelo para baixo, tinham um caimento à hebraica ao longo dos flancos elegantes, deixando nua uma parte dos braços finos, mas bem feitos. Seu cabelo crespo, indomável, caía sob as costas, metade trançado, o resto solto. A luz da lua que se punha batendo em meu rosto deixava-a tão branca, diáfana e fantástica, que eu, mesmo sem nenhuma boa vontade em relação a ela, não só não pude deixar de confessar a mim mesmo que era bela, como fiquei estático no peitoril da janela, contemplando-a como se fosse uma aparição sobrenatural. Mas o que fazia lá, aquela hora? Não me lembrava de tê-la visto nunca assim tão tarde na varanda. Sabendo que ela não era nem um pouco entusiasta dos encantos da noite, achei que esperasse por alguém, lembrando-me repentinamente de que Jela estava em uma idade na qual era impossível que uma moça bonita não tivesse um namorado. Sim, Jela esperava. Instintivamente senti renascer dentro de mim todo o antigo rancor contra minha prima, ou pelo menos alguma coisa que classifiquei assim. Eu era um psicólogo superficial demais para perceber que, na verdade, eu estava com ciúmes. Talvez mesmo antes de me apaixonar. E sem perceber a causa da minha súbita indignação, parecendo que Jela desonrasse a nossa casa com a sua leviandade de moça que conversa com homens à noite, senti a cabeça ofuscar dolorosamente ao mesmo tempo em que provava um estranho contentamento, achando que eu poderia finalmente humilhá-la. Humilhá-la, humilhá-la. Finalmente ver aqueles olhos altaneiros e misteriosos, aquele rosto frio e irônico abaixarem-se diante de mim. Que vitória! E, voltando a ser menino, sem nem ao menos ponderar sobre a minha ação odiosa e leviana, deixei a janela, desci e cheguei perto de Jela com ares de marido que pega a esposa em flagrante, dizendo em voz baixíssima, mas imperiosa: "Mas o que fazes aqui a esta hora?" Arrancada bruscamente de seus profundos devaneios, Jela empalideceu horrivelmente e olhou-me assustada, tremendo da cabeça aos pés. Todas indicações agravantes que aumentaram as minhas suspeitas. Mas, como um raio, ela se recompôs, ficou corada de novo e seus olhos cintilaram tristemente. "O que eu bem entendo", respondeu com voz áspera, voltando-me as costas e apoiando-se na balaustrada. Era a primeira vez que, depois que chegara em nossa casa, eu a via comover-se desse modo. Com um efeito misterioso, sua voz fez com que eu voltasse a mim e corasse ao perceber meu parco cavalheirismo. Altaneiro demais para pedir desculpas e lembrando-me de seu poder bizarro em relação a mim no passado, fiquei contente ao mentir de maneira desprezível como uma mulherzinha para me justificar. "Olha lá, Jela",
Disseram-me que namoricas com Anne, o médico funcionário público, e que vos falais todas as noites. Se ele tivesse boas intenções, já teria pedido tua mão ao meu pai. E, no entanto, Jela, não te ofendas, digo para o teu bem. Vendo-te assim tão tarde na varanda, pensei que o esperasses e desci. Mas acho que isso seja mentira, Jela, eu não acredito. Mas se é assim... Não pude continuar. Aquela mentira infame me fechava a garganta, secava-me os lábios. Jela ficou imóvel e não respondeu. Queria dar continuidade à minha pouco louvável encenação. Queria pedir perdão e não conseguia. Ao final, fui embora quase sem dar-me conta e voltei à minha janela, perguntando-me se não estava sonhando. Jela permanecia lá, inclinada sobre o parapeito, com o rosto entre as mãos. Estava chorando, um pranto silencioso e desesperado, interrompido de tanto em tanto por soluços espasmódicos que me sacudiam como choques elétricos. Não saberia jamais descrever o que passei ao ver Jela chorar por minha culpa. Maldizia minha suspeita. E mordendo os lábios até sangrarem, fiquei lá pregado ao peitoril, com o coração que me arrebentava o peito. A lua ia se pondo no extremo horizonte aberto, tingido de um leve esplendor róseo, que pronto se desvanecia em tons de violeta azulado, prateado, acinzentado, e soprava a brisa da noite alta que trazia até mim o perfume das murtas e das agaves esbranquiçadas da planície imensa, que se estendia sob a aldeia silenciosa, e os perfumes acres das montanhas de calcário, orvalhadas com a umidade da noite de outono. Um rouxinol cantava entre as roseiras amarelas do nosso jardim. Sua melodia delicada e triste despertava em mim, magnetizado pelo aspecto pálido da paisagem, inebriado pelos perfumes úmidos do vento e com os nervos abalados pelo pranto de Jela. A sensação mista de angústia e voluptuosidade, já vivenciada na cidade onde eu estudava, ao escutar uma sonata meditativa e melancólica de Mozart, tocada ao piano por uma senhorita tuberculosa e moribunda. Fiquei assim um longo intervalo. Só depois de muito tempo voltei junto à minha prima, que ainda estava com as mãos contraídas no ferro gélido do parapeito. Com a lua que havia se posto, na paisagem reinava agora uma vaga claridade branca, sidérea, e o vento soprava tão frio que me fazia bater os dentes. Jela já não chorava e nem tremia tanto quanto eu. Não obstante a escuridão, eu a enxergava toda branca, inclusive os cabelos loiros e os olhos pálidos, menos seu rosto e as suas mãos rosadas, e pensava que aquela face, aqueles lábios coralinos e aquelas mãos deviam estar ardendo. Jela, comecei, não posso ir dormir sem ter te pedido perdão. E ela, enrijecendo, continuou muda. Jela, continuei, perdoa se ousei duvidar assim de ti. Oh, as más línguas, os desprezíveis. Mas tu és tão boa que me perdoarás, verdade? Responde, Jela. Vamos, Jela, responde. Amanhã irei embora desta casa. Afinal, respondeu ela, com uma voz ainda chorosa. Já fiz 21 anos. O que disseste, Jela? Estás louca? Disse assustado. Como ela não continuava, aproximei-me para olhá-la bem de frente. Ela não se mexeu, e eu senti o perfume de suas roupas subirem à minha cabeça. Estava desnorteado. Em uma hora, eu havia-me apaixonado loucamente pela minha prima. Sei que parecerá impossível, mas é assim. O ambiente, a hora, o arrependimento por tê-la ofendido e caluniado, seu pranto, até o canto mágico do rouxinol, a vestimenta fantástica e branca de dama do século XVI que me recordava vagamente Gabriela de Estrés, a famosa amante de Henrique IV, seus cabelos meio soltos, os perfumes que nos rodeavam, tudo contribuía para inflamar meu sangue, obrigando-me a agir e a falar como se nas minhas veias corresse uma poção do amor, potente, repentina e indomável. E contei logo tudo isso a Jela, com frases de fogo, quebradas, explosivas, ousadas, que agora não me lembro mais, que precisariam de 10 páginas para serem transcritas.
Quando me calei, cansado e ansioso, Jela confessou que também me amava. Então, entusiasmado, enlouquecido, fora de mim, agarrei-a quase com brutalidade entre meus braços, ela relutante, e beijei sua bela boca coral, que achei fria como a neve e que permaneceu fria não obstante meus longos beijos fogosos. Aquele mês de outubro foi o mês mais estranho de minha vida. De dia, eu e Jela continuávamos com nossos papéis de antes, frios e indiferentes, mas à noite os encontros mais ardentes e românticos nos reuniam na varanda ou no roseiral do jardim, na escuridão azulada das noites interlunares ou nos silêncios preciosos das magníficas luas cheias. Somente nas noites chuvosas nós nos reuníamos no pequeno salão negro, quente, cuja luz tênue da lamparina fazia com que tivesse uma vaga atmosfera de santuário. No sofá antigo de lâmpadas com floreado lívido, Jela, com sua vestimenta branca, parecia uma santa medieval, uma Nossa Senhora Latina da face com reflexos dourados. E eu, quase sempre prostrado sobre o tapete, adorando-a, representava muito bem o papel de devoto. Estava cada vez mais apaixonado. Dia a dia o meu amor atingia imensas proporções, um amor que teria me matado se não fosse correspondido. De dia agoniava porque tinha de escondê-lo. Jela havia me dito: "Não quero que ninguém, nem mesmo teu pai, saiba que nos amamos, até que tu estejas em condições de casar-te comigo, isto é, formado. Se tu disseres uma só palavra que seja, se levantares uma só suspeita, está tudo acabado entre mim e ti." À noite eu sofria, mesmo abraçando-a contra o peito, mesmo beijando-a e escutando-a dizer: "Serei tua, tua para sempre, e amarei sempre a ti somente." Senti alguma coisa de incomensurável, uma angústia incompreensível misturada com o intenso fervor de estar com Jela e de me sentir amado por ela, produzia uma espécie de desatino em minha cabeça transtornada. Tudo girava à minha volta e eu confundia o passado e o presente, o sonho e a realidade. Se naquele período tivesse escrito no meu diário, teria compilado o mais interessante dos romances psicológicos, porque estou convencido de que nenhum homem jamais esteve tão estranho e completamente apaixonado como eu naqueles tempos. Quando chegou novembro e decidi ir embora, pareceu que despertasse de um longo sonho. Na última noite que passei com Jela sobre meus joelhos, lembro de ter chorado como um menino e não me esquecerei jamais o arrepio que senti quando ela disse: "E se, quando voltar, tu me encontrares morta?" Com um olhar frio, ela me viu tremer. Também percebi que ela dizia aquilo com seriedade. "Das outras vezes, não te separavas de mim deste modo." Mas não dei atenção ao seu olhar e às suas palavras, só mais tarde pensei novamente neles. Parti. Nos primeiros meses parecia inebriado. Não estudava, não comia nem dormia e escrevia para Jela longas cartas que não lhe enviava porque assim queria ela, para não levantar suspeitas. Mas, pouco a pouco, acostumei-me com a distância e, com o tempo, o meu amor entrou em uma outra fase. Amava mais do que nunca, mas não sofria mais. Esperava. Pus-me a estudar com ardor e passei nos exames esplendidamente. Mais um ano e Jela seria minha. Que sonhos, que projetos, que ardentes esperanças, que contentamento ao pensar no retorno. Porém, a última carta de meu pai me deixou de mau humor e entristeceu horrivelmente a minha viagem. Pedia que eu apressasse o meu retorno e prometia a mais incrível surpresa quando eu chegasse. Os mais terríveis pressentimentos vieram ao meu pensamento, todos concluindo que Jela estivesse noiva de outro, talvez até casada, cercando-se de mistério para definitivamente me aterrorizar. Provava a vertigem daquela ideia e meditava até sobre uma vingança se Jela tivesse me traído desse modo. Mas com quem? E por quem?
Nenhum dos poucos senhores da aldeia era jovem, rico, belo e aristocrático como eu. Nenhum podia amá-la como eu a amava. Nenhum podia lhe oferecer a condição de senhora como aquela que usufruía na minha casa. Por que então me trair? Depois de tantos juramentos e lágrimas, depois dos nossos beijos e das nossas promessas? Mas, em vão, eu tentava me tranquilizar. Enquanto o veículo me transportava à aldeia por entre os campos desertos, pelos declives cobertos de acácias luxuriantes e de tomilhos que impregnavam o ar fresco do amanhecer com aroma de incenso, sob os bosques de carvalho emaranhados com urzes selvagens, a memória da longa antipatia, uma vez existente entre mim e Jela, retornava aguda ao pensamento. As provocações que eu continuamente fizera, as suas ameaças de menina cruel, de mais tarde se vingar, seu desprezo, a sua gélida inimizade. Lembrava de seus lábios frios sob os meus beijos afogueados, seus olhos impenetráveis sobre o meu olhar delirante, e aquele pacto horrível de calar sobre o nosso amor. Eu estava perdido. Jala não tinha me amado um só instante, mas fingido me amar para me enlouquecer, para se vingar com uma traição a qualquer momento. Certo disso, torcia as mãos e ansiava como um obcecado, mas quando pude vislumbrar, atrás do planalto castanho do horizonte, o contorno dos meus montes, todos cor-de-rosa nas primeiras acarícias do sol e sobre o fundo dourado do céu, ri de meus medos, chamei-me de louco e prossegui a viagem sorrindo, totalmente inebriado pelo esplendor da magnífica manhã, certíssimo de que Jela me esperava ansiosamente e sem mais pensar na prometida surpresa. Encontrei meu pai e Jela no térreo, na sala de jantar, e fui logo abalado por 3 coisas. A antiga decoração da casa desaparecera e fora substituída por uma nova, rica, esplêndida. Meu pai parecia rejuvenescido, elegante, vestido de preto, os olhos cintilantes de alegria, a barba loira, curta, dividida no queixo para dar-lhe um ar belíssimo que o transformava inteiro. E Jela estava com roupas coloridas. Ela estava no fundo da sala, as costas apoiadas na janela fechada, e ainda que seu rosto estivesse no escuro contra o fundo luminoso de vidro, cuja luz circundava seus cabelos em uma auréola fulgurante, parecia pálida. Mas seus olhos cintilavam com um sorriso misterioso. Fiz todas essas observações em um instante, e só depois pude delineá-las bem. Naquele momento, estava tão exaltado que corri primeiro para Jela ao invés de meu pai, para abraçá-la. Mas ela friamente me estendeu a mão. Meu pai, nesse ínterim, sem dúvida contente pelo meu insólito ímpeto de afeto por Jela, enrolava os bigodes loiros e me dizia com um sorriso: "Vá em frente, abrace-a, é minha esposa." E esse foi Romance Mínimo, de Grazia Deledda. Grazia Deledda, nos inspirando com esta história, né? Inspirando. Sim, inspirando, porque, sabe, o título Romance Mínimo é muito além da relação do jovem narrador com a sua prima Jela. O texto é romântico, né? Eu até enalteço aqui uma parte que eu deixei destacado, Lucas. Eu acho que vale demais a gente perceber o quão ela capricha na narração, porque assim, ele fala, né, da montanha-russa de emoções que está acontecendo com ele, mas em nenhum momento ele deixa de observar o entorno, a natureza, os astros, né? E depois daquele momento em que a moça tá no peitoril da janela e que ele faz aquela gracinha, né? Planta aquela mentira como se ela estivesse esperando o médico ou de namorico na janela. E ele a deixa e ela fica chorando, ele narra isso aqui. Não, olha,
Põe trilha de novo, por favor, Lucas, neste Tá momento. tocando ainda. A lua ia se pondo no extremo horizonte aberto, tingido de um leve esplendor róseo, que pronto se desvanecia em tons de violeta azulado, prateado, acinzentado, e soprava a brisa da noite alta que trazia até mim o perfume das murtas e das agaves esbranquiçadas da planície imensa que se estendia sob a aldeia silenciosa, e os perfumes acres das montanhas de calcário orvalhadas com a umidade da noite de outono. Só agora a gente tem o ponto. Veja o quão extenso é o trecho, é como se ele estivesse assim dando um longo suspiro, enquanto ele observa tudo ao redor, né? E é um momento que prepara para a declaração de amor, né? Que ele faz em seguida para a prima. Então assim, o texto todo é romântico. Você entende como romance mínimo? Por que o mínimo, Lucas? O que você Pois tem esse título tá dizendo alguma coisa, né? Romance mínimo. Não parei pra pensar. Quem sabe porque eles eram muito jovens, né? Então a história... Ou porque foi um romance só de início também, assim, que não... Curtinho, né? De começo. Que não evoluiu. Uhum. Porque assim, é interessante a gente fazer o movimento narrativo que o garoto aqui nos coloca, né? Primeiro que ele fala no comecinho, depois dele apresentar o sobrado fresco e alegre como uma casinha chinesa de porcelana que dá uma nota Gaia pro lugar. E daí eu também fui pesquisar a nota Gaia. A gente pode ter duas questões para nota Gaia. Uma que a deusa Gaia da mitologia grega e a outra a hipótese de Gaia, né? Então essa questão da nota Gaia, a deusa Gaia da mitologia ou a hipótese de Gaia, eu vou explicar aqui. A deusa Gaia é uma divindade primordial que personifica a Terra. Você já deve ter ouvido falar, ela surge do caos. Então a gente tem o caos, tem a Terra que é chamada de Gaia, né? Então tem esse momento, mas eu acho que é a hipótese de Gaia que encaixa no texto, porque é uma hipótese que sugere que a Terra se regula e mantém as condições adequadas para a sua própria vida. Tipo, é uma complexa interação entre biosfera, atmosfera e hidrosfera. Ou seja, a Terra tem um sistema vivo que se regula sozinho. Eu acho que quando ele fala do sobrado dessa forma, é como se o sobrado desse o tom pro lugar, né? Porque ele também fala que a família dele, a família Machu, era a mais rica da aldeia. Sim. Né? Então eu acredito que são pessoas assim bem influentes e que falam da família, porque todos acreditavam que assim que ele se formasse, ele ia casar com a prima órfã. Né? O que era comum, né? O fluxo natural, né? Casar com a prima. E vale lembrar, durante a narrativa, ela fala, acho que ela, né? Ele, né? Porque é um homem que tá narrando. 2 vezes sobre a elegância do pai, né? Apesar de ele já ter 40 anos. Exato, inclusive tem um dos trechos que ele fala: meu pai é mais elegante que eu. Então ela vai dando... É engraçado, né? Porque eu tô falando ela vai dando porque é a Grazi Deleda que escreveu. E esse conto até podia puxar a discussão do gênero do texto, né? Tá muito bem colocado como menino, né? Porque... coloca, claro que tem todas as partes românticas, mas se você pegar textos dessa época, os textos escritos por homens também existia muito texto romântico, assim. Claro. Né? Então é difícil você... É um texto que ela fez de uma forma que é difícil colocar um gênero na escritora, né? Então ela fez como um homem narrando e você... Né, é um texto super envolvente. Interessante você falar do sexo do texto, porque esse texto é de amor, não existe amor sem sexo, né? Então nós estamos aqui discutindo. Não, então assim, ó, quando eu falei no começo, na abertura, não se engane com o título no diminutivo, pois o amor que o protagonista irá descrever pode matar se não for correspondido, é uma paixão fulminante, é justamente por isso mesmo. Ele dá essa conotação de que pode matar. Porque na juventude, quando a gente põe proporções exorbitantes, estratosféricas para tudo que a gente está vivendo, posto que é a primeira vez que está tendo aquela sensação, né? Então ele volta também de uma forma muito nítida para esses 20 anos atrás, né? Para dar essa narrativa. Parece que está acontecendo naquele momento a história, né? É muito rico, é muito bem feito esse texto. Bom, tenho que lembrar você que a Grazia Deledda foi a primeira italiana a ser agraciada com o Nobel de Literatura. Isso foi em 1926. Então a gente está falando de uma autora que nasceu em 1871. Então ali
na última parte ali do século XIX. É uma autora muito experiente. Aquele texto do discurso que ela... Do prêmio... Não mistura, não é dela, é né? da Selma Lagerlof, Isso, que ganhou o prêmio antes dela. Foi a primeira prêmio Nobel, né? A Grazia vem em seguida, né? Mas o que é muito legal, então, da gente falar de como ela compôs tão bem esse personagem, porque ele fala, eu sou jovem, belo, rico e aristocrático, né? Então, ela compõe esse modelo e ele fala, assim, que o pai é mais elegante que ele. Quando eu quero dizer desse acerto da história da família, então, assim, toda a história se faz com 3 personagens e perpassa as emoções, então, da nobre família Machu, que é a mais rica da aldeia, dos 16 aos 23 anos do nosso protagonista. Então, quando ele fala que ele vai voltar a 20 anos, ele volta para narrar esse período de tempo da vida dele, dos 16 aos 23, já que o 23 é uma dedução minha, porque como a menina entra na casa com 14, eles têm 2 anos de diferença. E no desfecho ali, ela fala, eu tô com 21, né? Então a gente tem essa diferença e eu puxei 23, 24. Se for contar o tempo que ele volta a estudar e depois quando ele retorna para casa após a carta do pai, encontra os 2 casados, né? Agora é muito estranho, eu Final acho que surpreendente. eu acho que a Jella, ela já sabia das intenções do pai. E por isso que ela chorava, porque ela dizia que não era para ele remeter nenhuma carta. Não era, e ela fala explicitamente também, para não contar para ninguém, nem pro seu pai. Né? Então, eu fico também pensando, esse texto nos coloca numa condição ali do início do século, fim do 19, início do 20, que ainda era muito importante para a mulher fazer um bom casamento. Claro que se ela casasse com o filho, também ia ser um bom casamento, né? Porque ele era mais jovem, mais belo, mas não mais belo, porque ele mesmo falou que o pai dele era mais bonito do que ele. Só que daí ele saiu estudar, né? E deixou a brecha ali. E daí seria natural também, ela pensou, ele é tão benevolente, me acolheu órfão aqui com 14 anos, né? Na casa dele. Então eu me tornei senhora dessa casa e para eu continuar realmente sendo a senhora, eu tenho que me casar com o pai, não com o filho. Né? Então vai saber o que passou na cabeça dessa menina. Quem gosta de escrever aí, fica a dica, pode fazer o spin-off, fazer a parte da narrativa da Jella, o que ela pensou. Eu já pensei nisso, inclusive, sabe? De compor o outro lado, porque em nenhum momento a gente tem a versão da menina, a gente só tem o olhar deste estudante elegante de direito, né? Sim. Só que ele também se acha pra caramba. Eu achei que ele não tem nada de humildade, assim. É um menino muito... Eu sou rico, eu sou aristocrático, eu sou bonito. E no início o amor dele não foi correspondido, né? Também. E só depois que aconteceu. Aí essa hipótese dele de achar que ela estava se vingando das coisas da infância, eu acho que não se aplica, porque eu não vejo essa crueldade na menina, eu vejo ela mais como uma vítima das circunstâncias, assim. Pode ser. É colocado de uma forma... É colocado pouco, né, do lado dela. E a gente vê a história inteira na perspectiva do narrador mesmo, né? Lembrar que, se você adorou essa história, que é muito envolvente, é a especialidade da Grazia Deledda, e a gente tem outros 2 episódios com ela aqui no podcast. A Dama Branca, que é cheio de suspense. Inclusive, tem uma dama branca, né? Nesse de hoje também, ela só se vestia de branco, né? Só se vestia de branco, uma certa predileção. Que é pra simbolizar essa virgindade, né? Pureza. E depois ela tava com roupa colorida, né? Então ela tava pintando a vida de todas as formas. E não só a roupa colorida, como ela redecora toda a casa, né? E o menino vê o pai rejuvenescido. Então esses 3 é o tripé, né? É o tripé do puxar o tapete do garoto. E é interessante. A Dama Branca, então, tem a história lá do vaqueiro, Bélia, que tá contando que teria uma fortuna escondida. É um texto, assim, com muitas adversidades, vai se desenrolando, é super envolvente e é contada pelo velho Salvatore. Então, de novo, a gente tem um personagem masculino narrando de uma forma muito boa. E tem o Mago também, que é outra história de um jovem casal. Foi o primeiro que a gente fez dela. E eles sonham em ter um bebê e tem uma série de problemas e vão procurar, então, a magia, né, pra conseguir isso.
É um episódio envolvente demais, foi o primeiro dela que nós fizemos. Lá tem uma biografia bem extensa da Grazia Deledda e fica o convite para você reouvir, né? Fazer a linha de novo desses episódios que a gente fez com tanto carinho dessa escritora italiana. Isso aí, mais uma vez, então, Grazia Deledda, escritora italiana, com romance mínimo. E assim como lá no Mago, que também se passava num lugar inóspito, né? Esse também é um conto que narra sobre o local que ela viveu, né? Que ela nasceu, a Grazia Deledda. Então, lá no episódio primeiro, que foi... O Mago, né? A gente fala dessa origem dela também. A gente convida você a voltar lá. Com os contos sardos, né? Isso. Que ela fica famosa pelos contos, justamente por cantar tão bem os contos sardos, né? Que é o local dela, Sardenha. Exatamente. E aqui no podcast a gente tem os nossos apoiadores. Uma das formas de você apoiar aqui o trabalho que a gente faz é entrando em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Essas são as duas únicas formas atualmente que o podcast é financiado, então é muito importante o seu apoio. A gente convida você para ser um apoiador, que você vai receber 2 recompensas. Uma delas, todos os nossos apoiadores entram nos créditos finais do podcast, então todo episódio a gente fala o nome de cada um deles. A gente não solta a gravação, a gente fala o nome mesmo, todo episódio. E às vezes se enrola, né, nos nomes. Na última vez, semana passada. Teve vários cortes lá, mas na maioria das vezes a gente fala tudo direto, né, tá certo. E a outra recompensa, eles recebem o estudo aprofundado de cada obra da semana. Então, na sexta-feira, os nossos apoiadores recebem por e-mail o estudo da obra que a gente trouxe naquele episódio, junto com arte de capa e junto com uma mensagem personalizada da gente. Além de estreitar essa relação de o apoiador poder sugerir, né, obras, e enfim, são esses prêmios que ficam nas entrelinhas. Então, eles têm esse contato. Ele é o nosso conselheiro. Isso, fica como conselheiro, dá pra colocar como uma terceira recompensa. Que eles sugerem textos e muitas vezes os textos acabam aqui no Leitura de Ouvido, a gente faz eles. Então vamos lá, os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno dos Santos Leda, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocárnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Armana Frais Yashitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Seja você também um apoiador, mais uma vez, em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Lá pelo Apoia você estipula um valor que você quer repassar pra gente mensalmente, e pelo Pix, agora dá de se programar, né? O Pix, eu vi que é uma coisa até nova. 36 vezes. Você pode fazer essa programação, cada mês o meu apoio vai ser de, sei lá, R$30. E daí você coloca lá, né, todo mês esse apoio. O do Felipe Cronato é assim, é programado. Então essas duas formas aí você recebe as suas recompensas e apoia aqui o nosso projeto de literatura. E a gente te vê na próxima leitura. Feliz Dia dos Namorados. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.